Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caríssimos e amados irmãos, paz e alegria no Espírito para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos invocar o Espírito Santo para que Ele venha sobre todos nós. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E hoje a igreja celebra a memória de Santa Teresa de Calcutá. Quanta caridade, que amor inflamado por Cristo teve o coração de Teresa a ponto de servir a Jesus nos pobres mais pobres. Que ela interceda por todos nós. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 5, de 1 a 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, experimentemos hoje a força da palavra de Deus também em cada um de nós. A palavra de Deus foi escrita para despertar a fé no coração daqueles ouvintes, das comunidades. Não é só para ficar admirando do que Jesus fez, mas é para que nós admirássemos o que Ele faz e continua fazendo no meio de nós. Jesus estava na margem do lago Genezaré, aquela multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam escutar a palavra, tinha sede de ouvir a palavra. E Jesus viu 2 barcas paradas na margem. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. E subindo numa das barcas, e essa barca era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Veja que Jesus ensina da barca de Pedro. É da barca de Pedro que Jesus continua proclamando a sua palavra, irmãos. E essa barca de Pedro é a que você foi batizado.
É nessa igreja que Jesus continua falando, ensinando por meio dos seus pastores, dos seus legítimos pastores, dos seus apóstolos e dos colaboradores dos apóstolos, que são os padres. Os bispos são os apóstolos, e todos nós somos depois enviados também em missão. Mas é importante que essa palavra de Deus seja ouvida, proclamada. E quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: avança para as águas mais profundas, lança a rede para a pesca. Simão experimentou a força da palavra de Deus. Mestre, nós trabalhamos a noite toda, a noite inteira e nada pescamos. Mas escute, preste atenção. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Em atenção à palavra. Veja a força da palavra. Essa palavra tem força para libertar o ser humano dos vícios. Essa palavra tem força de arrancar-nos da morte. Essa palavra tem força de arrancar-nos das forças do inferno. Essa palavra tem força de trazer vida e ressurreição, de curar as doenças e de libertar da força do pecado que está em cada um de nós, das forças do mal. E quando Pedro faz o que Jesus pediu, pegou tanto peixe que teve que outra barca viesse para ajudá-lo. Até quase afundou a barca de tanto peixe. Quando nós obedecemos a palavra, irmãos, nós vemos frutificar a nossa vida, nossa família, o nosso ministério. Se houver obediência à palavra, aí a necessidade de conhecer a palavra, ter fé na palavra, e essa palavra é Jesus, Ele é Jesus. E Pedro faz uma experiência de: afasta de mim, Senhor, porque Tu és grande demais, eu sou pecador. Diante de Deus nós nos sentimos um nada, diante da obra de Deus, da grandeza de Deus. Mas Jesus lhe diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa palavra, quando nós a experimentamos, nós temos força de renunciar às coisas que passam e abraçar aquelas que não passam. Experimente a força dessa palavra de Deus. Avance para as águas mais profundas, meu irmão. Escute o que Jesus está te dizendo hoje. Lançai a rede, lançai as redes para o lado direito. Avance para as águas profundas. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes rompiam. Avance para as águas profundas. Não fique na beira da praia. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de ir. Que Deus abençoe você. Abençoe sua vida e abençoe sua casa. Que Santa Teresa de Calcutá interceda por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.